mas eu vou chamar essa palavra de relógio da graça, amém? Quer dizer que tem um relógio próprio da graça? Bem, você vai entender. Vou falar a respeito do tempo, amém? Unidades de tempo. Salmos 90, no verso 12, a palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, amém, irmãos? Bem, o que é contar os dias? Será que é, aprender a contar? 1, 2, 3, não, irmãos, não é isso. Aprender a contar os dias é aprender a discernir o tempo, discernir as estações. Imagina você, eu estava lembrando, compartilhando domingo passado com um irmão aqui, que uma vez eu entrei no avião lá no Brasil para vir aqui para Miami, e você sabe, o tempo ele é invertido, quando aqui é frio, lá é calor, quando lá é calor, aqui é frio. E eu embarquei no Brasil, lá em Guarulhos, estava um frio, com bastante casaco, e peguei um voo de uma companhia aérea americana, eles também gostam do ar-condicionado bem gelado, desci em Miami, irmãos, mas curiosamente o voo chegou, era 3 da madrugada, e você sai no Finger, eu não tinha me dado conta que estava quente em Miami, e aí nós entramos no aeroporto, Andressa e eu, e aquele aeroporto vazio, eu acho que o ar eles deixam no máximo, porque durante o dia é muito quente, Tava um frio dentro daquele aeroporto, irmãos, um frio. E eu falei, eu não posso ligar para o meu amigo agora, no meio da madrugada, eu vou esperar amanhecer para telefonar para ele. E eu lembro que eu fiquei ali das 3 da manhã até as 6 da manhã, passando um frio dentro daquele aeroporto, irmãos, que vocês não imaginam. E aí deu 6 da manhã, eu falei, agora eu vou sair para ligar para ele. Não tinha celular na época, Eu falei, eu vou lá fora achar um orelhão e vou ligar para esse amigo. No que eu botei o pé assim, que aquela porta automática do aeroporto abriu, veio aquele bafo quente assim, que quase me carregou. E eu falei, gente, estava um tremendo calor do lado de fora, e eu achando, nem tinha me dado conta, passando frio dentro do aeroporto. Sabe por quê? Por isso é importante a gente discernir o tempo. Amém? Se você vai para um lugar frio, o que é discernir o tempo? É você estar preparado, você andar de acordo. Por exemplo, nessa época, alguns irmãos vão viajar, e eu como bom Floridian, agora eu já posso dizer que eu sou um Floridian, já tem 10 anos que eu moro aqui. Como um bom Floridian, eu gosto de viajar para ver neve, mas é só ver também, irmão. Um dia tá bom para mim, eu já quero voltar. Mas quando você vai para um lugar frio, você se organiza, você vai pegar casacos, você pega aquelas botas de neve, você põe a touca, aquele negócio que cobre as orelhas, e você se prepara. O que é isso? É discernir o local, discernir o ambiente, discernir as estações. E a Bíblia, ela fala lá em Eclesiastes 3, você provavelmente conhece até de cor, mas que para tudo na vida existe um tempo determinado, uma ocasião certa. Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, na nossa vida nós vamos nos deparar com muitas coisas, muitos tempos. Então existem momentos certos para cada coisa das nossas vidas, Quem é ligado ao campo, quem é fazendeiro, quem planta as coisas, sabe muito bem da importância disso. Se você jogar a semente, mas você não estiver no tempo de plantar, você vai perder essas sementes. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Eu quero dizer que existe tempo da gente avançar, mas existe tempo da gente se recolher em oração. Existe tempo da gente se alegrar, mas existe tempo da gente se humilhar e se quebrantar. E quando a Bíblia fala lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, o que o salmista está dizendo? Senhor, me ensina a discernir os tempos.
Me ensina a fazer essa leitura do que está acontecendo, para que eu não seja uma pessoa que despreparada para as coisas, para que eu não seja pego de surpresa, mas para que eu possa discernir, entender as coisas que o Senhor está fazendo. E Jesus, ele chega para os fariseus e fala: olha, vocês sabem se está chovendo ou não, vocês podem dizer, mas vocês não conseguem discernir as coisas que são do Espírito. Porque há um tempo também no mundo do Espírito, e aqueles que são espirituais, e eu tenho certeza que você já tem percebido, Deus está fazendo algo. Sabe, nós precisamos, Senhor, entender o que está acontecendo, sob pena da gente ficar de fora das coisas, ou as coisas acontecerem, e a gente ficar se debatendo contra os problemas, porque nós não discernimos aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Deus está fazendo na sua vida, Deus está preparando para nós. Você sabe, o avivamento, para que o avivamento venha, Deus não precisa se preparar para um avivamento, quem precisa somos nós. Quando Deus manda a igreja se preparar, não é porque Ele precisa de uma igreja, do nosso preparo para que haja um avivamento, mas se você não estiver preparado, você vai estar de fora. Então, quando a Bíblia fala de ensinar a contar os dias, ensinar a discernir esses tempos e essas estações, para que a gente possa agir de acordo com aquilo que se pede. Porque sabe, irmãos, não pense você que vai ser sempre de uma forma, sabe? Não existem fórmulas prontas. Se você for olhar os milagres de Jesus, nenhum foi parecido com o outro. Davi, quando ia guerrear, ele orava ao Senhor, e o Senhor falava: não, você vai por aqui, por esse caminho, e você vai lá e vai atingir o inimigo. Aí na semana seguinte, ele ia a mesma guerra, os mesmos inimigos, sabe? Davi não caía nessa besteira, ele não pensava que já sabia, ele orava a Deus de novo, e Deus falava: não, agora a estratégia é diferente. Então nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo, para que nós possamos andar de acordo e colaborar, amém, irmãos? Mas ainda assim a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Você sabe como que Deus coopera com a gente? Se você está indo para o caminho errado, eu quero dizer que Deus vai fechar todas as portas e vai dar tudo errado. É a forma de cooperar para o seu bem, amém? Não tem nada pior do que você estar indo acelerando para o lado errado. Então, como que as coisas cooperam? Deus fecha as portas. Mas se você consegue discernir e entender o que os céus estão fazendo nesses dias, eu quero dizer que você vai fluir junto com o mover de Deus. Mas há tempo para todas as coisas, irmãos, e há momento em que a gente conquista, mas há momento que a gente se prepara, há momento que a gente precisa se recolher, há momento que a gente precisa orar, há momentos que a gente precisa se quebrantar. E quando nós não discernimos isso, a gente começa a quebrar a cara, porque você está fazendo a coisa, ainda que aparentemente certa, mas no momento errado. Ah, mas a Bíblia diz que é isso aqui. Não, mas tem um momento para essas coisas. O Deus tem o tempo certinho das coisas, né? E por que as coisas são dessa forma, né? Por que as coisas, Deus, ele tem um tempo apropriado para que as coisas aconteçam, né? Eu estava meditando a respeito de Abraão. Abraão teve uma promessa de Deus, que ele seria o pai de muitas nações, aliás, o pai de todas as nações. Benditas serão todas as nações no teu nome. Mas ele tinha um problema, irmãos, ele não tinha filho, né? E ali Deus, ele começa um processo na vida dele, sabe? E quando você não discerne o tempo, quando você não entende, quando você não sabe contar os dias, você começa a entrar num grande problema, porque você fala: ah, Deus falou uma coisa para mim, mas não está acontecendo. E aí você começa a entrar num espiral de uma crise, de uma ansiedade, e você começa a ter problema, até o momento em que você resolve tomar o lugar de Deus e fazer as coisas por sua própria conta. Você sabe, Abraão, ele tinha promessa que ele ia ter um filho com a sua esposa, mas Abraão já estava com 90 anos e ainda não tinha esse filho, né? Vamos ler aqui em Gálatas 4, 21, diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, ou seja, uma com Agar e outro com Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso aqui é usado como uma ilustração. Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma procede
do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada que aquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Deixa eu explicar para você aqui. Abraão tinha uma promessa de Deus. Ele era casado com Sara. Mas passou-se o tempo e esse filho não veio. Então Abraão, não discernindo o tempo de Deus, não discernindo aquilo que Deus desejava fazer, ele resolve ele mesmo ir lá e ter um filho com a sua escrava, porque a sua esposa era estéril. E aí ele gera Ismael. A Bíblia fala que Ismael, Agar, que é escrava, representa a lei, representa a escravidão. E deixa eu dizer, não é isso que Deus quer fazer. Eu quero dizer, toda vez que nós agimos na carne, nós nos colocamos debaixo de escravidão. Todas as vezes que você não espera Deus fazer as coisas, você cria mais escravidão, você cria mais problema, você se prende mais nas coisas, porque não é Deus quem está fazendo, mas você está gerando segundo a carne. Aquilo que Deus quer fazer, quando nós discernimos o Espírito, é algo que Ele vai fazer. As coisas do Espírito, irmãos, elas são mais demoradas, mas são de Deus. E Deus não aceita aquilo que nós fazemos na nossa carne. Mas eu queria falar por que Deus ele tem o seu próprio tempo. Por que às vezes nós precisamos esperar? Por que há um tempo apropriado para essas coisas? Eu vou falar aqui rapidamente. Eu sei que o nosso tempo já está avançado. Eu vou falar de 4 aspectos. Por que as coisas de Deus não são no mesmo tempo que a gente? Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro motivo, irmãos. Deus não faz as coisas no nosso tempo, para que ninguém se glorie. Poucos améns. Você sabe, se Abraão tivesse um filho com Sara, logo no início, logo de cara, ele podia pensar, não, ok, Deus falou, mas sou eu quem faço as coisas. Mas a Bíblia fala que Abraão, lá em Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu quero dizer que Deus esperou Abraão chegar num ponto onde era impossível que ele fizesse um filho. Para que quando Abraão tivesse um filho da parte de Deus, ele entendesse que aquilo era um milagre. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode levar a glória. Então muitas vezes Deus está esperando não a nossa atitude, mas a gente entregar para Ele, para que Ele possa manifestar o milagre, irmãos. Sabe, muitas pessoas pensam assim, Deus falou, mas a gente tem que dar uma ajudinha para Deus. Não, Deus não aceita ajudinha, porque a Bíblia fala que a glória tem que ser toda dele, irmãos. Por isso, todas as vezes que nós vamos colocar a mão para fazer alguma coisa junto, Deus tira a mão dele. Não cabe ajuda, irmãos. Sabe, toda a glória é do Senhor. Então muitas vezes, o tempo que Deus está esperando é justamente para que se encerre todo esforço humano, toda tentativa, ou toda a nossa vontade de fazer as coisas, para que Ele possa manifestar a maneira correta de fazer. Você sabe, dizem que quando você vai socorrer alguém que está afogando, principalmente se você não é um expert, se você não sabe nadar direito, ou você não é muito bom, você não pode chegar na pessoa enquanto ela está se debatendo ali, porque ela vai arranhar você e vai tentar se agarrar e naquele desespero, e vai acabar os dois afogando. Então dizem os experts, que o certo é você esperar a pessoa perder as forças, desmaiar, aí você vai lá e socorre ela. Você sabe, muitas vezes Deus está esperando a gente chegar ao limite das nossas forças, para que a gente possa entregar
toda a nossa confiança nele. Para que a gente entenda, é claro que às vezes você não precisa isso, mas Deus está esperando você descansar. Enquanto você ainda achar que você tem que fazer alguma coisa, Ele não vai agir, porque há um tempo para isso, né? A Bíblia fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer que tudo vem dos céus. Às vezes é preciso Lázaro morrer, e a Bíblia fala que quando Lázaro morre, lá em João 11, Jesus estava a uma distância de 4 estádios de onde Lázaro estava. 4 estádios? 10? Não me lembro exatamente, foram 4 dias, mas Jesus levou 4 dias para chegar lá. Por quê, irmãos? Era preciso que realmente acabasse toda a possibilidade humana para que Jesus pudesse fazer o milagre. Sabe, muitas vezes o que Deus está esperando é que você simplesmente entregue nas mãos dele. Fala: Senhor, eu não dou conta, eu confio totalmente em ti. Sabe, esse é o tempo apropriado, porque a glória é toda dele. Não pode ser, eu vou dar uma ajudinha, não, mas eu também fiz minha parte. Não, não é assim que funciona, irmãos. É somente ele. Amém? Segundo motivo, irmãos, porque às vezes a bênção de Deus, a glória, o projeto dele se tarda, é para que a nossa fé se fortaleça. Lá em Romanos 4, no verso 19, ainda falando sobre Abraão, diz que Abraão, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé ele se fortaleceu. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite que a gente se fortaleça através da nossa fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você sabe, se Deus entregasse as coisas imediatamente para a gente na hora que a gente queria, e aí por alguma razão, em algum momento ele esperasse um pouco mais, a gente fala: eu acho que Deus não vai fazer, porque ele sempre entregou tudo na hora. Você sabe, pais que entregam para os filhos tudo na hora não são pais muito sábios. Se você quer ensinar o seu filho, ensina ele a esperar, ensina ele a confiar. Você sabe, meus filhos, eles sabem que eu não entrego as coisas na hora, mas se eu falar alguma coisa para eles, eles sabem que vai acontecer. Pode demorar o tempo que for, mas se o papai falou, vai acontecer. Isso é uma tremenda responsabilidade, irmãos. Às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não gostaria, mas para poder honrar a palavra. Mas sabe, isso é confiança. Sabe, Deus está desenvolvendo um relacionamento de confiança conosco, irmãos. E por vezes nós vamos ser testados, exigidos, né? Nós precisamos, como diz aqui a Bíblia a respeito de Abraão, fortalecer a nossa fé. Amém? E estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, falando de Abraão, está escrito que foi levado em conta, no 24 agora, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Sabe, o tempo de espera é um tempo onde nós desenvolvemos a nossa fé, onde a nossa fé vai crescendo e nós nos tornamos fortalecidos, confiantes que o Senhor, Ele é fiel para fazer as coisas que Ele cumpre. Mas um outro motivo, irmãos, porque às vezes as coisas de Deus demoram mais do que a gente gostaria, é para que a gente valorize. Eu sei que parece algo bem infantil, mas para que a gente possa dar valor nas coisas. Você sabe, pessoas que recebem as coisas muito fáceis, eu sei, é da natureza humana isso, irmão, mas coisas que vêm muito fáceis, a gente tende a não dar valor. E eu estava meditando a respeito daquele povo de Deus que era escravo lá no Egito e foi peregrinar no deserto, e eu achei algo maravilhoso aqui em Êxodo 13:17, que fala assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto,
olha só, tinha um caminho mais perto para chegar em Canaã. Deus escolheu levar eles para o caminho mais longo. Por que, Deus, comigo? Você está demorando tanto, eu vou pelo caminho mais longo. Por quê? Olha o que diz aqui. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e voltem para o Egito. Você sabe, tem coisas que nós só vamos dar valor se forem coisas que demorarem, coisas que vêm muito fácil, as pessoas não dão valor. Lá em 1 Samuel conta a história de Ana, da mãe de Samuel, e é interessante que a Bíblia fala que essa história, a história do profeta Samuel, começa com um clamor de sua mãe, que era alguém que não podia ter filhos. Mas o interessante, a Bíblia fala que quem não permitiu que ela tivesse filhos foi o próprio Deus. A Bíblia fala porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Agora, Deus queria que aquela mulher não tivesse filhos? Claro que não, irmãos. Deus queria Samuel. Deus já havia planejado Samuel em toda a eternidade e tinha escolhido Ana para que pudesse gerar Samuel. Mas ele queria alguém especial, não queria qualquer um. Então Deus deve ter imaginado assim, não, esse não vai ser um filho comum, então não pode ser rápido. Tem que ser alguém gerado em oração, tem que ser alguém gerado em lágrimas, tem que ser preparado. E essa é a história do profeta Samuel. A Bíblia diz, Samuel 1:11, Ana fez o voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será por todos os dias que vier, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Existem coisas que vão levar mais tempo, irmãos. Existem bênçãos que são imediatas, mas existem bênçãos que são especiais, irmãos. Nós precisamos dar o devido valor. Tem coisas que precisam ser geradas no nosso espírito, sabe? Por isso é importante nós discernirmos o tempo de Deus. Há um tempo de colher, mas você sabe, talvez você está esperando colher algo, mas não é o momento. Tem plantas que você planta e dali a 3 meses você já vê as flores, mas tem algumas coisas que você planta que você vai colher dali a 50 anos. E você sabe, quanto mais demoradas são as coisas, mais valiosas elas são. Eu quero dizer que existem sementes que você vai jogar e você vai ver logo ali, mas vão ter sementes que vão levar mais tempo. Você sabe, irmãos, teve orações que na minha vida levaram 10 anos para ser respondidas, mas foram respondidas, irmãos. Deus nunca falhou. Mas se você não discernir o que os céus está fazendo, se você não aprender a contar os dias, não entender aquilo que Deus quer fazer, você pode ser frustrado, você vai esmorecer na sua fé, falar, Deus não me ouviu. Não, Deus ouviu. O profeta Daniel orou a Deus, e a Bíblia fala que naquele momento Deus liberou a bênção que ele queria, mas você sabe, existem coisas entre o céu e a terra que a gente não compreende. Mas eu quero dizer que fiel é aquele que prometeu, irmãos. Sabe, você precisa discernir. Por último motivo, por que Deus às vezes não responde de imediato aquilo que nós esperamos? Para nos aperfeiçoar no processo. Você sabe, existe um processo, irmãos. Fala assim, processo. Há um tempo de amadurecimento, há um tempo de forja para que as coisas aconteçam. Você sabe, Deus, quando tira o povo lá do Egito, o povo de Deus, o povo hebreu que era escolhido de Deus, era escravo, e Deus tira com eles de lá, com a ideia de levar eles para Canaã. Deus não tira ninguém para morrer no meio do deserto, irmãos. Mas para chegar em Canaã, existe um processo na vida daquelas pessoas. Porque escravo não pode habitar em Canaã, amém? Você não pode viver as coisas do céu com a mentalidade mundana. Sabe, eu estava ministrando a respeito de prosperidade e finanças. E é de Deus, irmãos, mas Deus não pode dar dinheiro para quem ainda tem mentalidade mundana. Porque tem irmão que quer prosperar, mas não quer prosperar para viver em Canaã, quer prosperar para viver no Egito como rico.
Viver como o povo do mundo, viver gastando da forma como as pessoas do mundo. Não, não é desse jeito. Deus, Ele quer te dar dos melhores frutos da terra, que emana leite e mel. Mas para você poder desfrutar disso, a sua mentalidade não pode ser de escravo. Escravo não pode herdar as coisas que são de Deus, irmãos. Aliás, o escravo, ele não consegue nem saber que são as coisas, não consegue nem contemplar, não vai conseguir usufruir, você sabe? É estatisticamente comprovado, pessoas que ganham na loteria e eram pobres, dali a 1 ano, 2, 3, eles já botaram tudo a perder, voltaram a ser pobre. Porque a riqueza e a pobreza não é o que nós temos ou não temos, é a nossa mente, irmãos. Se você tem uma mente de abundância, uma mente de riqueza, uma mente de príncipe, de princesa, não importa aonde você vai estar, isso não vai mudar a sua natureza. Deixa eu dizer, um anel de ouro, um anel de diamante, ainda que ele esteja dentro de uma lata de lixo, ele não perde o seu valor, ele só não é reconhecido. O valor não está nas coisas que nós temos ou vivemos, mas está dentro de nós, irmãos. Por isso Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Se você tiver uma mentalidade próspera, uma mentalidade de príncipe, se você entender a sua identidade, tudo à sua volta muda, irmãos. Mas nós queremos as coisas exteriores, mas não adianta. Não adianta você viver num castelo como um escravo. Aliás, tem muito rico, que é tão rico, que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Se fosse assim, rico não se matava, não tinha problema, irmãos. Não, Deus, Ele trata de dentro para fora, Ele trata a nossa natureza. E quando nós estamos prontos, Ele libera as coisas. Mas como um pai responsável, Ele não entrega para os filhos que não têm condições de lidar com as coisas. Sabe, nós precisamos entender que há um processo, há uma forja, há um amadurecimento. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 8, verso 2, que Deus levou o povo para o deserto, para que esse povo pudesse ser provado, humilhado, para que Deus pudesse sondar o coração deles, para que eles pudessem entender a Deus, para aí sim eles poderem viver como povo em Canaã, irmãos. Mas se você não discerne o tempo, você vai achar que Deus te levou para o lugar errado, como muitos murmuraram naquele deserto, porque não discerniram, não entenderam o que Deus estava fazendo. Falaram: Moisés, você trouxe a gente para cá para morrer nesse deserto, era melhor eu ter ficado lá no Egito. Não, irmãos, não olhe para trás, não olhe para o ímpio, não inveje as coisas que ele tem. Ainda que você não tenha nada, irmão, se você tiver a salvação, você já tem tudo, você já tem muito mais do que você merece. Você ia para o inferno. Eu me converti, aí tudo deu errado na minha vida. Não tem problema. Se você vai para o céu, não tem problema, irmãos. Você não tem noção do que é a eternidade. E às vezes a gente fica negociando as coisas que são eternas por coisas tão pequenas, tão passageiras, por coisas que não duram, não tem a validade de um iogurte. Mas nós precisamos discernir. Precisamos discernir aquilo que Deus deseja. Há um tempo de aperfeiçoamento. Sabe, Deus, Ele espera pacientemente. Aliás, não só Deus, a Bíblia fala que toda a criação, ela aguarda, ela geme aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, a palavra filho, você sabe, no grego tinha uma palavra para filhos, como no inglês, né? Você tem child, e você tem, e tem kids, né? Você tem um que usa para filho adulto no geral, e outro que é só para criança, né? Essa palavra de filhos maduros, são filhos adultos, são filhos maduros, não são qualquer filhos. A criação aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe, há um processo. Sabe, o que eu quero dizer para você hoje é que há um tempo para todas as coisas, há um tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e que nós precisamos discernir, irmãos. Há tempo da gente colher aquilo que nós semeamos, mas há tempo de nós nos prepararmos, nos aperfeiçoarmos, há tempo da gente viver coisas diferentes. E não quer dizer que Deus não vai fazer, irmãos, mas há um tempo apropriado para isso. E quando a Bíblia fala no Salmo 90, o que? Ensina-nos a contar os nossos dias. É para que você possa discernir. Sabe, não se sinta frustrado.
Esse ano está encerrando, não sei quais eram as expectativas que você tinha para esse ano. Não sei se tudo aquilo que você tinha planejado aconteceu. Mas eu quero dizer que fiel é aquele que prometeu. Mas nós precisamos discernir. Há um tempo para tudo debaixo da terra. Se não foi, é porque algo está acontecendo. Sabe, as coisas que são feitas na graça, elas são mais demoradas, irmãos. Como eu falei, Abraão não conseguiu discernir e resolveu fazer por ele mesmo aquilo que era uma promessa de Deus. E muitas vezes nós preferimos fazer da nossa forma, porque não sabemos discernir e esperar que Deus está esperando. Sabe, mas quando as coisas, as promessas da graça vêm, elas são permanentes. A obra de Deus é completa. A obra de Deus é completa. A riqueza do Senhor, a bênção traz riqueza e não traz dores. Sabe, às vezes você tem uma promessa de ser alguém próspero, e é legítimo isso, irmãos. Você quer ter condições de dar uma boa vida para sua família, de poder ajudar sua família no Brasil, de você viver bem aqui. Mas a maneira de Deus prosperar tem princípios, é da forma dele. Às vezes a gente não espera e atropela as coisas e vai fazendo do nosso jeito, e às vezes até dá certo, nasce lá um Ismael, mas não é o filho da graça. O da graça vem no tempo certo. Se você discernir isso, você vai ter paz para esperar. Aliás, esperar, o descanso é o requisito para que você possa ser abençoado. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Discernir o tempo é importante para que você possa esperar, para que você saiba. Jesus está ali, no caso, Marta, Maria, vendo seu irmão falecido. E interessante que as duas vão até Jesus em momento diferente, mas elas falam a mesma coisa. Jesus, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Deus não se atrasa, irmãos. O tempo certo. Se elas soubessem que ele estava vindo no tempo certo, elas não precisavam ficar ansiosas. Tinha sido poupado muito estresse, muitas noites sem dormir, talvez na sua vida. Mas eu quero dizer que o Senhor não tarda. O Senhor não tarda. Ele vem no tempo certo. As coisas vêm no tempo certo, no tempo de Deus. Existem muitas coisas que estão além da nossa compreensão, irmãos. Muitas coisas que estão além do nosso entendimento. Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu das promessas. Confia nele. Amém? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E no mais tudo ele fará. Amém? Peça a Deus sabedoria para contar os seus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O sábio é aquele que discerne as coisas. O sábio é aquele que consegue prescrutar, consegue discernir o coração de Deus através do Espírito. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está no coração de Deus, mas pelo Espírito a nós é revelado essas coisas, irmãos. Sabe, então entenda o que Deus está fazendo nesse tempo. Descansa o seu coração, descansa em Deus. Seja um cooperador, não seja um atrapalhador. Sabe, venha discernir o que Deus quer fazer e seja um cooperador. Ande na direção. Sabe, você não vai vencer Deus. A história de Jacó. Jacó queria muito ser abençoado por Deus. E a Bíblia fala que chega um momento na vida dele que ele entra numa crise e começa a lutar. E aí Deus vai lá e toca a coxa dele. Você está muito forte, você está me resistindo. Eu preciso tocar na sua coxa. E aí, você sabe, eu imagino que deve doer demais, irmãos. Tanto que ele foi mancar para o resto da vida. Quando ele perdeu as forças, agora eu vou te abençoar. Calma. Agora, a hora que ele parou,
falou: agora eu posso te abençoar, né? Tinha um ditado que eu ouvia os irmãos falar: desconfie de quem não manca. Você sabe o que é isso, irmãos? Quem manca é aquele que foi marcado por Deus, é aquele que não tem a sua soberba, não confia na sua força. Quem manca é alguém já quebrantado, é alguém que sabe que não tem forças, sabe? Essas são as pessoas que Deus pode abençoar, que Deus pode fazer, sabe? Enquanto nós achamos: não, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão, não. Deus é tão amoroso, Ele fala: vai, pode ir, vai até se cansar, vai se cansar, filho, vai se arrebentar. Mas a hora que a gente chega como filho pródigo, cheirando a porco, com as roupas velhas, passando fome, o pai está lá na porta esperando. Você sabe o que isso significa? Que o pai, quando mandou o filho pródigo, deu herança e liberou ele para ir, o pai sabia que ele ia voltar. O pai só deixou ir porque sabia que ele ia voltar. E o pai ficou esperando. E aí, quando o filho fez o que queria, você sabe, essa é a graça, irmãos. Não é você servir a Deus porque você está com medo, você está porque o pastor me ameaçou, eu venho no culto se não vier. Não, a graça é você entender que aqui é o melhor lugar, obedecer é melhor. Porque eu já fui desobediente, só quebrei a cara, você mesmo chegou à conclusão. Isso é maturidade, irmãos. Eu não obedeço por ameaça, eu obedeço porque eu cheguei à conclusão. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? O que eu vou fazer no domingo de manhã se não me alimentar do Senhor? O que eu vou fazer sem Deus? O que seria da minha vida? Se você deixar de ser pastor, você vai para... Eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, irmãos, porque eu não estou fazendo por uma profissão, não estou fazendo porque alguém mandou, eu estou fazendo porque eu já cheguei à conclusão que isso é o melhor, irmãos. Sabe, isso é discernir o tempo e discernir o coração de Deus, perceber o momento das coisas. Não é no momento que a gente quer, mas é no momento que Deus estabeleceu. Vai acontecer e vai ser o melhor, irmãos. Vai ser o melhor. Sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando nós discernimos, isso traz paz para o coração. Você não duvida: será que vai? Será que não vai? Não, vai. Tenha paz. Tenha paz. Isso é sabedoria. Quando você consegue discernir e entender as coisas, isso é um coração sábio. É um coração que entendeu o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente pode achar que Deus está atrasado, mas Deus não se atrasa. Nós podemos estar adiantados, mas Deus não pode estar atrasado. Deus está no tempo certo. Por isso, essa é a minha oração nesse dia, que a gente possa aprender a contar os nossos dias. Amém, irmãos? Se coloca de pé.